Irmãos, boa noite, a graça e a paz, amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 2, Provérbios capítulo 2, do verso 1 ao verso 22, diz a Sagrada Escritura: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares por sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós mais uma vez te louvamos por tua bondosa palavra. Que o Senhor, por favor, nos instrua, nos esclareça durante esses momentos que aqui passaremos, Senhor. Que o Senhor de toda a glória tenha misericórdia de nós e nos ajude, Pai. Em nome de Cristo, Senhor, nós oramos. Amém. Você já teve alguém tentando vender algo para você? Com certeza, sim. Com certeza você já teve a experiência de ter alguém vendendo algo ou tentando vender algo para você. Qual é o padrão típico que o vendedor usa? O padrão típico do vendedor é, primeiro, eles contam todos os incríveis benefícios do seu serviço ou do seu produto. Por exemplo, Airfry. Todos conhecem Airfry? Todos sabem o que é? Sabem, né? Airfry. Então, na Polishop, se eu não me engano, quando vai vender uma Airfry, você ouve: tenha mais saúde com a Airfry. Ela vai diminuir o teu colesterol. Ela te ajudará a queimar gordura e perder peso. Ela irá ajudá-lo a ter melhor qualidade de vida. Se na internet nós vamos manter as suas informações seguras e protegidas, se tem um produto de internet, né, nós vamos manter as suas informações seguras e protegidas. Se nós formos para o ramo automobilístico, alguém pode dizer: esse carro vai te proporcionar um melhor consumo, ele tem melhor consumo de combustível, né, ele anda mais quilômetros por litro, tem mais segurança. Se nós formos para o ramo da saúde, por exemplo, e bem-estar, alguém pode querer vender dizendo: os nossos produtos vão deixar você mais feliz e satisfeito, vai ser mais saudável, vai ter mais saúde. E então, uma vez que você está convencido desses grandes benefícios, dessas grandes coisas, é a grande hora, é a hora de falar quanto custa esse produto ou esses benefícios. Por apenas 4 pagamentos de 900 e alguma coisa, você tem esses benefícios, você pode ter todos esses benefícios na sua casa, e o padrão é típico, então. Aqui estão os benefícios e aqui está a maneira de como obtê-los.
Geralmente é assim. Hoje eu quero inverter esse padrão. Eu quero, em primeiro lugar, dizer-lhe quanto tu deves pagar para poder obter a sabedoria. E depois eu quero dizer quais são os seus benefícios. Então, quanto vale a sabedoria e quais são os seus benefícios? É isso que eu quero ensinar hoje. E esse é o padrão que a nossa passagem segue aqui, e eu gosto disso porque quando eu finalmente lhe contar os benefícios da sabedoria, você vai poder avaliar na sua própria mente se vale a pena ou não. Então, em primeiro lugar, quanto é que custa a sabedoria? Qual é o valor dela? Sabedoria, irmãos, a grosso modo, é a habilidade para viver de maneira que agrade a Deus. No livro de Provérbios nós temos isso. O princípio é o temor do Senhor. E então ela se desenrola de muitas formas no livro de Provérbios e em todo o bloco que é chamado livro de sabedoria. São 5 também, que tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos de Salomão. Então nós vemos aqui o seguinte, que a sabedoria, grosso modo, é a habilidade para viver, mas viver do jeito de Deus ao invés do nosso jeito, ao invés da nossa própria sabedoria. É seguir aquilo que Deus quer que nós façamos. E mais uma vez, a figura paterna em Provérbios aqui está ensinando seu filho, a quem todos podemos nos colocar no lugar, e ele está ensinando a seu filho como obter a sabedoria. O texto nos dá 4 coisas exigidas para obter sabedoria. Note, 4 coisas, não 4 maneiras diferentes. 4 coisas. Você deve fazer todas elas, elas são um complemento uma das outras, elas andam juntas, é como o elo de uma corrente. Então você deve fazer todas elas se quiser obter sabedoria. E aqui do verso 1 ao verso 5, novamente, note no texto, ele diz: Filho meu, se aceitares ou se escolheres as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento ou prestar atenção à sabedoria, o teu ouvido, inclinarás o coração ao entendimento, ou para inclinares o coração ao entendimento, se clamares por discernimento, ou por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Note isso, lá no capítulo 1, verso 7, já foi falado que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, fazendo essas coisas, o verso 5, entenderás o temor do Senhor, e tu acharás o conhecimento de Deus. Então, quais são as condições para obter sabedoria? Isso aqui não é difícil de se entender. É muito simples a didática da sabedoria divina. Primeira coisa que nós precisamos para obter sabedoria: prestar atenção. É a primeira coisa que Provérbios está dizendo: preste atenção. Você sabe qual é o maior ativo do nosso tempo? Há uns dias atrás eu estava lendo um livro com esse título: O maior ativo dos nossos tempos. Qual é o maior ativo? Atenção. Todos querem a nossa atenção. Todos querem a nossa atenção. Então, a atenção é o que a sabedoria exige. A sabedoria exige prestar atenção. E veja, prestar atenção exige algumas coisas. Para que você foque, para que você preste atenção, exige algumas coisas. Primeiro, exige escolha. Você precisa dizer não para algumas coisas para poder dizer sim para outras. Então, exige uma escolha. A atenção ela é uma atividade que implica uma concentração mental, um foco sobre algo específico, sobre alguma coisa. Então, prestar atenção em algo específico implica necessariamente deixar outras coisas de lado. Então, se eu estou focado em uma coisa, eu não estou perdendo tempo com outras. Eu estou focado naquelas coisas. Prestar atenção. Nós vivemos em uma geração distraída.
que até quando estão conversando com você, elas estão vagueando ou vagando por algum outro local, que quando você termina a frase, ela já não ouviu, ela não entendeu o que você disse, e às vezes só no automático balançando a cabeça. Uma geração distraída e pior, que não tem constância. É uma geração inconstante, sempre atrás de novidades. Já viram? É o que acontece também na Escritura, nós temos isso. Sempre atrás de novidades. Não tem foco, não tem disciplina, ou seja, inconstante, desfocada e indisciplinada. É a característica da nossa geração. É uma geração que não domina as coisas, sempre estão na superficialidade, nunca buscam dominar alguma coisa, ter o domínio, se entregam aos estímulos internos e externos, se entregam ao que hoje está muito na moda, né, falando a dopamina, que é aquilo que faz você se sentir com prazer. E aí pode ser comida, pode ser entretenimento, pode ser o próprio estudo, pode ser qualquer outras coisas que vão causar esse estímulo em você, tanto interno quanto externo. É outro mal dessa geração, a impulsividade. Então veja quantos males nós temos aqui. Na Escritura, prestar atenção, irmãos, significa uma coisa. Alguém sabe dizer o que é? Prestar atenção na Escritura é sinônimo de quê? Envolve temor, mas é uma palavra, sinônimo de obedecer. Prestar atenção, ouvir na Escritura é sinônimo de obedecer. Dai ouvidos, povo meu, ou seja, obedeça. Guarda os meus mandamentos, obedeça. É isso, em síntese, que ele está dizendo. Então, na Escritura, prestar atenção significa obedecer. E quando Deus exige que o homem preste atenção, então, à sua palavra, ele está exigindo o quê? Obediência. Então, veja, filho meu, né, presta atenção. Presta atenção nessas coisas. Então, quanto a isso, nós temos um exemplo muito intrigante na Bíblia. Saul, erroneamente, ele exaltou a importância do sacrifício em prejuízo à obediência, não é isso? Lá em 1 Samuel, ou no livro de Samuel, ao lembrá-lo, né, Samuel, ao lembrar Saul de que Deus prefere uma obediência consciente e responsável ao invés de sacrifícios. Deus prefere isso. Então nós temos ali, quando Samuel diz isso, ele enuncia o princípio da religião, a obediência. Então 1 de Samuel 15, 22 mostra isso. E quando nós fazemos uma conferência ou uma conjunção de um texto com o outro, por exemplo, primeiro livro do Samuel 15, 22 com Deuteronômio, capítulo 6, por exemplo. Deuteronômio, no capítulo 6, o verso de número 4 e o verso de número 6. 4 a 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás, e etc, etc. E por meio dos profetas, Deus também falou isso, Jeremias capítulo 6, verso 17 e 18. Vamos abrir, por favor, para nós verificarmos a santa palavra de Deus. Jeremias 6, verso 17 e 18. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, mas eles dizem, não escutaremos. Verso 19. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Atenção é algo fundamental, irmãos. Atenção pode livrar alguém da morte, pode livrar alguém de algum acidente. A falta de atenção pode levar alguém a um buraco.
E é por isso que a atenção ela é fundamental e o Senhor está dizendo, atentai para a minha palavra, atentai para as minhas leis, né? Então Deus repetidamente convoca o povo para prestar atenção às advertências do juízo iminente. Quer ver? Isaías, capítulo de número 28, verso de número 23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Deus convocando o povo. Mas o que o povo fazia? Aí em Isaías ainda, 48, o verso de número 18. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Se nós formos ainda para Jeremias 6, no verso de número 19, que nós lemos agora há pouco, né? Lá no finalzinho, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Ainda em Jeremias 18, os profetas sempre estavam falando da falta de atenção do povo ou da falta de obediência. 18, então disseram, vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Deus estava mandando o profeta falar e ele estava dizendo, nós temos que feri-lo e não atender nenhuma de suas palavras. Um último texto para nós prosseguirmos aqui, o livro de Oséias, por favor. Oséias, no capítulo 11. Esse é um texto de estarrecer o coração também, porque mostra como nós muitas vezes estamos diante do Senhor. Oséias 11, verso 1 e 2. Veja só. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Agora veja. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso a imagens de escultura. Quanto mais Deus chamava, mais eles se afastavam. Quanto mais Deus chamava, mais eles iam para longe. Eles não ouviam o que Deus estava dizendo. Então a figura paterna aqui em Provérbios diz o quê? Meu filho, se escolheres as minhas palavras, ou se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos. Ouça o que o autor está dizendo. O autor, Salomão, está aqui falando sobre a palavra de um pai, encontradas no livro de Provérbios, mas ele também está falando sobre toda a palavra de Deus, as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Ele está falando sobre tudo isso. É claro que na época de Salomão, eles entendiam muito mais ou tinham muito mais contato com o que nós conhecemos como o Antigo Testamento. Então a palavra para mandamentos em hebraico usada é mitzvah. Também pode significar as leis que Deus deu ao seu povo, né? Em Gênesis 26, 5 diz, Êxodo 26, 28, e para a gente ganhar tempo eu não vou ler todos esses textos, se você puder anotar e depois verificar, seria uma boa. Então é como se Salomão, a figura paterna, estivessem dizendo aqui, meu filho, se tu quiseres sabedoria, tu deves prestar atenção à palavra de Deus. Tu queres sabedoria? Presta atenção à Escritura. Te dedica à Escritura. Esteja nos locais onde a Escritura está sendo ensinada fielmente. Ame o ensino. Te apegue a ele. É isso que ele está dizendo. Então, cada um de nós chega a um ponto da virada em nossas vidas, onde nós temos que decidir a regra final para nossas vidas. O que rege, afinal, as nossas vidas? O que rege como eu penso, como eu falo, como eu ajo, o que rege, afinal, serão as palavras e os mandamentos perfeitos e imutáveis de Deus,
que sabemos serem bons, verdadeiros e melhores? Ou será então que nós vamos escolher os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias intuições, as nossas próprias ideias, as nossas próprias tradições, os nossos próprios desejos, ou o que o mundo dita ser o melhor? Há um momento que nós devemos chegar nessa espécie de encruzilhada ou nessa bifurcação e seguirmos um caminho ou outro. Não há meio termo. A Escritura, ela define isso. Tu deves prestar atenção, tu deves obedecer, tu deves se dedicar à Escritura. Porque estes mandamentos foi o Senhor quem nos deu. E nós precisamos entendê-los, aprendê-los e aplicá-los nas nossas vidas. Então a palavra de Deus nos oferece um fundamento firme para as nossas vidas, um fundamento que jamais nos decepcionará. Muitas ideias nossas nós vamos seguir, vamos nos frustrar. Muitas tradições, muitos conceitos, e no final das contas nós iremos nos frustrar. Mas a palavra de Deus não, permanece para sempre. Se nós escolhermos qualquer outra coisa que não a palavra de Deus, nós estamos escolhendo algo que pode dizer uma coisa hoje e outra coisa diferente amanhã. Você já ouviu alguns ou leu alguns artigos ou notícias de jornais que muitas vezes em tempos dizem ovos são bons, você tem que consumir ovos. Tempos depois dizem, cuidado com os ovos, não comam os ovos. Um tempo uma coisa faz bem, outro tempo a coisa faz mal, depois ela volta a ser boa de novo e depois ela volta a ser má de novo. É um mundo de confusão, onde eles estão fundamentando aquilo que eles querem que você siga na sua própria opinião. Naquilo que um grupo de pessoas dizem ser o que é certo. Então veja, ou você escolhe aquilo que dura para sempre e que não muda, ou você escolhe coisas que hoje estão assim e amanhã são refúgio. É isso que o pai está ensinando para o filho. É isso que o pai está a nos ensinar. Coisas que passam ou coisas duráveis. Um tempo o café é bom, outro tempo o café é ruim. Um tempo beba mais leite, outro dia rejeite o leite de gado, beba leite de soja. E essas confusões elas vão só aumentando, as coisas vão ficando mais sérias. E você segue um e segue outro, e daqui a pouco já não tem mais e já não tem mais isso. Alguns dizem o divórcio é ruim, divorcie-se, porque isso te faz feliz. Então uns dizem é ruim, outros dizem é bom. Uns dizem você não é bom você estar só, outros dizem é muito bom você viver só. Cada um segue por sua própria opinião. Lembrem-se do que era o tempo dos juízes? Cada um fazia o que achava melhor diante dos seus próprios olhos. E nós, como povo de Deus, não podemos viver assim. Não é o que cada um pensa ser o melhor. É o que a Escritura rege como o melhor. É isso que nós devemos seguir. Porque senão nós vamos nos envolver nesse marasmo de confusão que é a nossa sociedade, nosso tempo. Quantas questões você consegue pensar de uns 10 ou 20 anos atrás, quando todos diziam uma coisa e agora todos dizem exatamente o oposto? Então, isso é uma areia malvediça. Isso são águas tempestuosas, como diz Tiago 1, no capítulo 1, verso 5, e até o verso 8. Então eu quero construir a minha vida sobre a rocha da palavra de Deus, que nunca muda, que batem os ventos, vêm as águas, vêm as chuvas, e a casa permanece. Ela bate com ímpeto, e ela não desaba. Mas se eu fundamentar a minha casa sobre a areia, grande será a minha ruína. É o que diz as Escrituras. Então, primeiro nós obtemos sabedoria crendo na palavra de Deus.
Prestar atenção exige não apenas obediência, foco, mas também exige uma coisa, irmãos, exige memorização. Quando ele fala esconder as palavras, é claro que implica obediência, mas isso aqui também está ligado àquilo que a Escritura fala tanto no Antigo como no Novo Testamento, encher a nossa mente da palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Se há uma virtude, se é bom, nisto pensai. Então, encher as Escrituras, esconder os mandamentos divinos na nossa mente e pensar neles e refletir neles, não é isso que o Salmo 1 diz? Pensar nos mandamentos de Deus. No caso, da gente memorizar esse ensinamento do Senhor, não só guardar, mas memorizar, viver e praticar, entendeu? Porque eu levo um zero nisso aí, porque eu não sou de gravar, assim, de memorizar, principalmente versículos, capítulos. Tem mais de 20 anos que o Senhor me chamou para ser. Guardadas as devidas... Não, guardadas as devidas proporções de alguns irmãos que precisam de algumas vitaminas, algumas outras coisas para poder recompor isso, para que a memória se fortaleça, a memória ela é um músculo, ela precisa ser trabalhada. E quando eu falo de memorização, eu não estou dizendo simplesmente para você memorizar versículo tal, capítulo tal. Estou dizendo para você memorizar o que Deus ordena. Você pode nem saber em qual versículo está, mas você sabe que a Escritura diz isso. Entende? Então, quando você pode nem saber de cor que é em Provérbios 1, verso 7, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas eu posso falar isso sem falar? Sim, com certeza, se você tem, claro. Então, quando eu falo de memorização, não estou falando de memorizar especificamente capítulos e versículos, né? Porque isso também, se nós formos pegar toda a história, isso também é relativamente novo, né? Foi também dividido em capítulos e versículos. Então, nós precisamos ter essa ideia. E veja, nós estamos ainda no versículo 1 do capítulo 2 de Provérbios. O que significa esconder algo? Ele está falando para esconder contigo os meus mandamentos. Se tu esconderes contigo os meus... Então, esse verbo ele implica esconder algo com um propósito definido. O verbo utilizado aqui é esconder algo com um propósito definido. Você está guardando aquilo, escondendo aquilo com um propósito, que é muito bem definido. Então, como nós estamos falando de algo abstrato, como palavras, como mandamentos, esconder aqui pode muito bem significa memorizar, ou significar memorizar. E a memorização ela é feita com um propósito definido. O que é? Evitar desastres. Você já viu quando bombeiros, por exemplo, o que eles fazem? Repetem, e quanto menos tempo eles passarem naquele trajeto até chegar ao local onde tem o fogo, é melhor. E por que há essa repetição? Há um propósito definido, evitar um desastre maior. Eles vão lá, colocam o cinto, colocam as coisas, colocam tudo e sobem. Quando alguém que precisa de usar um revólver, treina para o momento em que precisar evitar o desastre. Nós memorizamos a palavra de Deus exatamente para os momentos de tentações que nós teremos, para os momentos de provações que nós teremos, para os momentos de angústia na alma que nós teremos. Também no momento de regozijo que nós podemos lembrar da palavra de Deus para louvar o Senhor. E eu não vou precisar simplesmente, se este livro for tomado da minha mão, eu tenho os princípios de Deus guardados no meu coração e na minha mente. Se este livro for proibido hoje no Brasil de ser lido, há muitas pessoas que vão ficar ao léu, porque não conhecem. Porque não sabem parte dele. Aliás, deixam esse livro fechado ou aberto em algum lugar e simplesmente pegam ele, passam algum pano ou batem com a mão para no domingo estarem no culto a Deus ou quiçá nem isso.
Nós precisamos conhecer e conhecer a Escritura. Conhecer. Nos imbuir dela, irmãos. De sorte que ela vai fazer parte da gente. De sorte que as tuas palavras, elas estão misturadas com os princípios divinos. De sorte que os teus pensamentos fluem de uma maneira da Escritura. E isso é graça. E isso é graça de Deus. De sorte que quando você for agir, tomando uma decisão, ou em qualquer intriga que surgir, você sabe o que vai falar, porque a Escritura está regendo a tua vida. Não os teus próprios pensamentos, não o teu impulso. Entende? Então, dessa forma, Deus nos chama para escondermos as suas palavras dentro de nós para evitar os desastres da vida. Provérbios é muito prático. Ele nos ensina isso. Então, como é que nós fazemos isso? Memorizando as instruções. Memorizando as instruções. Você sabe por que tem protocolos, muitas vezes, de evasão de algum lugar? No Brasil, as escolas não se dão muito a isso. Se acontecer um incêndio, todo mundo vai ficar louco dentro. Alguns vão morrer porque não sabem que tem uma forma, um lado para subir na escada e outro lado para descer. A fumaça, como é que eu vou me sair da fumaça? Muitos não sabem, porque não sabem o protocolo da situação. Não repetem o protocolo, não sabem a instrução. Ou seja, no final das contas, o desastre vai estar feito. Aplicando isso para o que a Escritura traz para nós, para conceitos eternos e até temporais, nós devemos memorizar as santas instruções. Nós devemos ter na mente as santas instruções. Nós devemos encorajar uns aos outros a esconder a palavra de Deus no coração, porque Deus usa a palavra para nos fortalecer nos momentos mais difíceis da nossa vida, para nos dar esperança, para nos ensinar a viver. Memorize a instrução de Deus. Memorize as instruções de Deus e algumas que irão te lembrar de ter confiança quando tu estiveres em meio a perigos, quando tu estiveres com medo, quando tu estiveres ansioso. Te lembrarás do amor de Deus e das promessas de Deus quando tu te sentires abatido, sem esperança. Quando tu te sentires fraco, essas palavras vão começar a fluir na tua mente, te fortalecendo, te dando ânimo, te dando esperança, te revigorando. É por isso que o salmista disse: a tua palavra não tivesse sido o meu prazer, há muito tempo eu teria perecido na minha angústia. O que me conforta na minha angústia é o quê? Que a tua palavra me vivifica. É a palavra, irmãos, a Escritura, a palavra criadora de Deus, a palavra redentora de Deus. Então, prestar atenção exige memorização. Prestar atenção também resulta, ou seja, você prestou atenção e ela tem um resultado. Lembre-se que Deus, ele não apenas decreta o fim, mas também os meios. Então, ele está dizendo: preste atenção, foco. Lute contra as distrações. Lute contra isso. Te disciplina a focar em uma coisa, e nesse caso a Escritura. E veja qual é o resultado da inclinação do coração. Porque ele está dizendo em Provérbios, deixa eu abrir aqui de novo que está numa outra página, Provérbios 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinar o teu coração ao entendimento. Veja isso. Provérbios 2:2 diz que quando escolher e esconder tem o objetivo de prestar atenção à sabedoria, que por sua vez resulta na inclinação do coração. A inclinação do coração ao entendimento. Saber
ou conhecer alguma coisa no sentido de você já ter ouvido, não significa necessariamente que você entendeu aquilo. Então veja, você pode ter ouvido falar de algumas coisas. Talvez eu fale, por exemplo, para vocês de Tucumã. Já ouviram falar? Não? Tenho certeza que só para alguns que eu já falei. É um fruto da minha região, um Tucumã. Você nem sabe o que é, mas a partir do momento que você sair daqui, for lá na internet e colocar Tucumã, você vai ver a fruta e vai começar. Isso não quer dizer que você entendeu como é que planta a árvore, onde ela nasce, qual todas essas coisas. Vai ser necessário para que você entenda todas essas coisas, fazer o quê? Se inclinar, se debruçar para saber tudo isso. Não é? Para você ficar bom em uma coisa. Então, Provérbios 2:2 aqui está mostrando que o resultado de escolher e esconder com o objetivo de prestar atenção à sabedoria resulta na inclinação do coração. O coração é inclinado. E Provérbios 2 está dizendo que para obter a sabedoria, nós precisamos então prestar atenção à sabedoria, o que implica escolhê-la e escondê-la conosco. É o que nós temos visto até agora. Então nós precisamos nos abrir e deixar que a palavra e os caminhos de Deus se aprofundem, criem raízes não apenas profundas, mas também extensas no nosso ser. Enraize de tal sorte que o tronco seja tão forte que nenhuma tempestade a derrube. Então, na cultura hebraica, o coração é o cerne da pessoa, é o centro da pessoa, é o homem interior, a sua verdadeira identidade, o coração. Então não queremos que a palavra de Deus entre por um ouvido e saia por outro. Não queremos isso, mas nós queremos que ela entre por um ouvido e desça ao coração e fique, crie raízes. Quando eu preparo sermões, essa é uma das coisas em que eu penso. Eu quero que a palavra de Deus me afete primeiro. Eu quero que a palavra de Deus crie raízes em mim primeiro. E depois, então, eu quero que ela afete a todos aqueles que me ouvem, é claro. Mas antes ela deve afetar a mim. Não queremos apenas sentar aqui e ouvir sem escolher, sem esconder, com o objetivo de prestar atenção, que resulta na inclinação do coração à palavra de Deus. Nós devemos prestar atenção nisso. Veja ainda uma outra coisa no verso de número 3. Para obter a sabedoria, o preço é pedir a Deus. Verso de número 3. Se clamares. Aí eu lembro do que Tiago disse. Tu precisas de sabedoria? Peça a Deus. É porque Tiago está com esta sabedoria de Provérbios na mente. Se eu não tenho sabedoria, eu preciso fazer o quê? Clamar. Clamar a Deus. Mas eu também preciso trabalhar. Eu também preciso me esforçar. É a soberania de Deus e a responsabilidade do homem trabalhando juntas. Deus estabeleceu assim. E é assim que nós devemos fazer. Esta é talvez a maneira mais simples de se obter sabedoria. Veja, nós falamos até agora duas coisas muito simples para obter sabedoria. Primeira qual é? Prestar atenção, escutar, obedecer. E a segunda? Pedir. Se clamares. O versículo 3 diz, se clamares por discernimento ou inteligência e por entendimento, tu alçares a voz. Alçar a voz é gritar. Isso daqui, como nós estamos numa linguagem poética, ele está falando do tanto do desejo, do quanto nós desejamos. Se alguém deseja de fato, não desiste fácil. Não desiste. Aperreia de novo, vai de novo, até receber. Jesus falou sobre uma parábola, em Lucas 18, se não estou enganado, sobre o dever de orar e nunca esmorecer. E ele fala da parábola da viúva que estava ali pedindo daquele homem, pedindo, e aquele homem diz, eu não temo a Deus e não temo a homem, mas essa mulher está me perturbando de dia e de noite. Eu vou responder.
Vou responder. Se o homem sendo mau é assim, quanto mais o Pai Celestial. E Jesus nos ensina: batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dá-se-vos-á. É simples, né, irmão? Só que nós não temos a disposição, a disciplina, a constância para buscarmos isso. Se você quer sabedoria, ore para que Deus lhe dê sabedoria. A sabedoria que vem do alto, não como diz Tiago, terrena, demoníaca, carnal. Então, às vezes a oração é o único passo que nós não damos. Buscamos nos dominar várias coisas e o único passo que nós não fazemos é buscar a Deus. E o que acontece? Nós estamos buscando sabedoria com a força do nosso braço. Apenas, pura e simplesmente. Ou então nós damos o passo oposto. Nós não nos esforçamos naquilo que cabe a nós e nós só estamos lá pedindo e nada fazemos. Não nos esforçamos. Então veja, nós precisamos equilibrar essas coisas. É como uma canoa, né, com dois remos. Um lado e do outro. Do lado e do outro. Se você remar só de um lado, a canoa vai ficar girando no mesmo lugar. Aí você rema de um lado, rema de outro, rema de um lado, rema de outro. É como um pássaro que voa com duas asas. Com uma só ele não consegue voar, um avião. Então nós precisamos entender essas coisas. A oração anda de mãos dadas com a palavra de Deus. Na terça-feira eu estive falando aqui para vocês por que ela é um meio de graça. Então veja, é como o pão com a manteiga. Ou, eu não sei qual é a comida mais coisa daqui, mas da minha região é o peixe frito com a farinha. É o cuscuz, exato, o cuscuz, né? O cuscuz com ovo, pronto, acabou, né? Então, veja, a palavra de Deus e a oração juntas, elas formam um delicioso prato de sabedoria. É isso que ela forma. Então, se você quer sabedoria, peça a Deus. Tiago 1,5 diz isso: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, dá liberalmente. E nem impropera, nem joga no rosto, dizendo: ó, tá vendo aí? Eu te dei sabedoria, rapaz. Então veja, né? E lhe será dada. Sabedoria não é apenas saber como tomar a decisão certa, mas sabedoria é uma qualidade também de caráter na Escritura. O homem sábio, ele tem também uma questão de caráter. Quando você e eu, nós oramos por sabedoria, não é apenas para que façamos a escolha certa. É isto também. Mas não apenas isso. É também para que Deus nos transforme no tipo de pessoa que faria a escolha certa. Na pessoa que foi transformada por Ele para fazer a escolha certa. É orar para que Deus desenvolva o nosso caráter, para que nós escolhamos com integridade e com discernimento. Então, qual é o preço para se obter a sabedoria? Primeiro, preste atenção a ela. Ou seja, a palavra de Deus, escolhendo, memorizando, obedecendo. Em segundo lugar, pedindo a Deus por meio da oração. Agora, eu disse a você como obter a sabedoria, mas quais são os benefícios dela? Por que eu devo fazer todo esse esforço? Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Quando você olha isso daqui, veja, o que faz valer a pena todas essas coisas, todo esse exercício, toda essa disciplina, todas essas coisas. No verso de número 4, diz: estude e pesquise, veja, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondido a procurares. Veja, procurar, buscar, e está procurando pedras preciosas. Tem um esquema, tem um método para isso. Tem toda uma minúcia para fazer. É estudo, é pesquisa. Então, para obter a sabedoria, será necessário lançar mão da preguiça, lançar mão da procrastinação fora e até muitas vezes do cansaço. A maioria das vezes do cansaço. Então, para redefinir o foco, como é que nós procuramos a prata
e como é que nós buscamos tesouros? Ora, você deve estar cansado, se você for um homem que trabalha fora de casa, ou uma mulher que trabalha fora de casa, você deve estar cansado exatamente porque estava buscando, não a prata, não o ouro, né? Que hoje nós não trabalhamos mais com esse tipo de metais. Mas o papel que compra as coisas, que mantém as coisas. Se nós vamos nos locomover, nós precisamos de uma certa quantia, né, monetária. Então, como é que nós procuramos? Com afinco. Eu sempre digo, às vezes a gente não chega atrasado no trabalho, não sei como é aqui na região, mas na região lá, grande parte das pessoas não chegam atrasadas. Tem aqueles que chegam pontualmente, né, ou seja, por alguma ocasião ou outra eles chegaram atrasados, mas tem outros que chegam regularmente porque são assim mesmo, ficam aquele tolerânciazinha, eles usam aquelas tolerânciazinhas para ficar usando isso como de malícia, né, que eles têm. Enfim, muitas vezes nós nos dedicamos aos estudos, nós nos dedicamos ao trabalho, mas quando é para se dedicar para o Senhor, nós estamos cansados. Estamos cansados, fadigados e tudo. Nós precisamos rever o nosso foco, irmãos. Para um trabalhador mediano, é como uma jornada de, no mínimo, 8 horas de trabalho. Né? Se nós fôssemos colocar na ponta do lápis 8 horas trabalhando, 8 horas dormindo, sobrou 8 horas. O que eu faço com elas? Entende? Elas podem estar fatiadas no teu dia, mas o que você está fazendo com o resto que te sobra? Então isso implica, muitas vezes, acordar cedo, dormir tarde. Algumas vezes, fazer apenas um lanche no lugar de almoçar. Às vezes implica isso, não é? Quando tem pessoas no trabalho que a coisa está apertada lá, não é só dar um lanchinho e volta de novo. Não é assim? Mas para o Senhor não. Para o Senhor Entende? Qual é a nossa prioridade, irmãos? É isso que a gente tem que pesar. Se você ler o livro de Amós, de Oséias, os profetas chamados menores, você vai ver esse tipo de acusação para o povo. Vocês têm as casas apaineladas, vocês têm as casas ajustadas, mas a minha casa está em ruína. O pobre, a viúva, o necessitado, todos estão passando por dificuldades, a injustiça, a isso, aquilo, o outro, mas vocês estão prosperando. Então, veja, nós precisamos ajustar o foco para aquilo que é correto, para aquilo que é certo. Ter um compromisso com responsabilidade no horário certo e fixo de estar com o Senhor. Crie o hábito disso. Crie o hábito, se discipline nisso. Assim como você se disciplina para acordar certo horário, para dormir certo horário, para fazer tanta quantidade de exercício, para comer a quantidade certa de alimento, para comer isso e não comer aquilo, você não se disciplina para isso? Nós vimos aqui o exercício da piedade. É um exercício, não é? Então nós temos isso e nós precisamos estar. Estaremos lá no local se houver chuva, se houver sol, pois se nós faltarmos um dia de trabalho, pode ser descontado da folha de pagamento e eu não quero isso. Mas para o Senhor, chuviscou, estou fora. Nós procuramos e buscamos e cada vez mais aumentamos essa procura, essa busca para achar mais tesouros. Tu tens que buscar a sabedoria, diz aqui, como a prata e como a tesouros escondidos. Como tu estás fazendo para... E veja, não é um pecado em si você aumentar seu patrimônio. O pecado é você inverter essas coisas. Você deve buscar aumentar o seu patrimônio. Isso é bíblico. O problema é quando isso toma a frente do que é maior. Porque o Senhor já nos alertou essas coisas, dizendo, nós devemos juntar tesouros onde? No céu. Isso nos impede de juntar tesouros aqui de forma alguma. Mas ele está dizendo exatamente isso.
A tua prioridade se inverteu? Se a educação, se a saúde, se a economia ou as finanças, qualquer outras coisas dessas, inverteram a situação, então acabou. Você vai estar dando murro em ponta de facas. Abandone, reajuste e refaça o caminho, porque senão vai continuar dando murro em ponta de facas. Entende? Então, por mais que muitas vezes o que você está fazendo pareça estar prosperando, às vezes Deus está dando, irmãos. Eu tive um professor no seminário que ele falou uma coisa que eu me escandalizei na hora, isso me impactou bastante, mas depois refletindo ou ruminando, eu fiquei pensando, de fato é o que a Escritura diz. Deus não diz que entrega os homens aos seus próprios pecados? Não é isso que nós temos na Escritura? Ou seja, Deus está dando para ele o que ele quer. Não é isso? Veja o Salmo 73. Salmo 73 é dito isso. É uma coisa muito clara. O justo olhando para a prosperidade dos ímpios. Aí veja, ele diz, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, porém, quase meus pés resvalaram. Pouco me faltou para desviar os passos, porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens, daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes a gordura, do coração brotam fantasias, motejam e falam maliciosamente, de opressão, ou da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a língua percorre toda a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sovos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro meu coração e lavei as mãos na inocência. Aí olha a realidade dele. Pois de contínuo sou afligido, cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei o fim deles. Até que eu ouvi a exposição da Escritura, até que eu me debrucei sobre a Escritura e ouvi qual é o fim deles. Não é agora, é o fim. É o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como um sono ou um sonho quando se acorda. Assim o Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem dele, etc, etc. Às vezes nós estamos prosperando e às vezes achamos que Deus está sendo conosco. Nós temos que reavaliar sempre, irmãos. Pode ser que sim, mas pode ser que não. As coisas estão andando muito bem, pode ser que o Senhor está nos dando tempo de paz, mas pode ser que não. Pode ser que Ele está nos entregando aos nossos próprios pecados, porque é isso que o nosso coração almeja, porque é isso que nós queremos. Então temos que estar examinando-nos sempre, 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 para ver qual é a motivação do nosso coração e fazer a oração que o salmista no Salmo 139 fez. Sonda-me, ó Deus, sonda-me. Porque meu coração é enganoso, conforme Jeremias diz. Ele pode me enganar. A percepção de mim mesmo, muitas vezes eu olho para mim e não encontro pecado algum. Por isso ele diz, vê se há em mim algum caminho mau, eu não consigo ver. Salmo 19, nós cantamos, quem há que possa discernir suas próprias faltas? É só o Senhor. Então você precisará buscar sabedoria com dedicação cada vez maior, com estudo, com pesquisa. E quais são os benefícios da sabedoria? Bora ver se eu consigo terminar aqui. Versos 5 e 6. O objetivo dessas coisas não é apenas fazer por fazer, mas por algo muito maior. Então, quais são as coisas inestimáveis aqui que nós encontramos ao buscar a sabedoria? Primeiro, o próprio Deus. Versos 5 e 6 de Provérbios. Deixa eu voltar aqui. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento.
conhecimento de Deus, conhecer a Deus. O versículo 5 diz isso: se nós buscarmos sabedoria, nós vamos conhecer a Deus. O temor do Senhor é crer, ou temer a Deus é crer que as suas palavras são verdadeiras, as suas ameaças e as suas promessas. Por isso é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é você ter a plena convicção de que suas ameaças e suas promessas são verdadeiras, que Ele vai cumprir promessas e ameaças. Entende? Então você ter plena certeza disso, que Deus falou que por meio de Jesus Cristo nós somos perdoados, somos justificados, que Ele reservou para nós uma nova criação por meio de Jesus Cristo, que se nós nos voltarmos para Ele em arrependimento, Ele perdoa os nossos pecados, todas essas coisas. Mas também que se nós não o obedecermos, nós pereceremos. Porque às vezes nós nos apegamos muito nas promessas e às vezes esquecemos das ameaças. Como cristãos pactuados com Deus, nós também estamos debaixo de ameaças de Deus, ainda que nós não sejamos punidos eternamente, mas com certeza Deus nos disciplinará, porque nós somos seus filhos. Deus nos disciplinará, e quando nós entendermos estas coisas, entender quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o seu Santo Espírito, quais são as coisas que Ele me deu por meio da morte, da encarnação, do sofrimento, da morte e da ressurreição e da ascensão de Cristo e do retorno de Cristo, que bênçãos estão me esperando, que bênçãos eu desfruto. Então você quer saber sobre Deus, ou quer conhecer sobre Deus, você pode saber muitas coisas sobre o melhor jogador do seu time, ou o melhor filme, ou melhor música, ou cantor, não sei, mas isso não significa que você o conheça. Há um teste simples que nós podemos fazer. O Senhor já nos deu. Senhor, em teu nome, eu fiz isto e aquilo outro. Aparta-te de mim, eu não te conheço. Por quê? Porque diz a Escritura que o Senhor conhece os que são seus. Falar coisas sobre Deus não significa que eu conheço a Deus. Conhecer a Deus é estar num relacionamento com Ele. Há maridos que nem conhecem suas esposas. Há esposas que nem conhecem seus maridos. Há pais que nem conhecem seus filhos. Há filhos que não conhecem seus pais. Não no sentido de nunca ter visto, mas estando sob o mesmo teto, sem relacionamento nenhum, sem intimidade alguma. E às vezes esse tipo de situação, esse tipo de relacionamento passa com Deus. Eu falo sobre Deus, eu vou junto com o seu povo, eu cito versículos, eu falo disso, mas eu não tenho um relacionamento de fato com Deus. Eu simplesmente estou passando. E isso é perigoso, irmãos. Nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor, e a busca da sabedoria, ela visa isso. Conhecer a Deus, conhecer o seu Cristo, o seu Messias, o seu enviado, aquele que nos salvou e nos redimiu, que por meio do seu Espírito nos glorificará no final de todas as coisas. Então entenda uma coisa, buscamos sabedoria porque nós estamos buscando a Deus. É diferente das outras pessoas que falam de sabedoria aí fora, de alguns filósofos que falam de sabedoria. Nós buscamos sabedoria porque nós buscamos um relacionamento com Deus, nós queremos conhecê-lo, nós queremos saber quem Ele é, e Ele já revelou o seu caráter, quem Ele é. Mas o próximo versículo, veja, nos diz que isso só é possível pela graça de Deus. Verso 6, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Ele está dizendo, faça isso, porque essa é sua responsabilidade. Mas é só do Senhor que pode vir, porque é o Senhor que dá sabedoria, e da sua boca que vem inteligência
e o entendimento. Só podemos conhecer a Deus se Deus quiser que nós o conheçamos. Só. Jesus já falou isso, né? Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, né? Ou ninguém conhece o Filho, senão o Pai, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, a quem o Filho quiser revelar. Nós temos isso. Então, é um tipo de troca, por assim dizer. Como buscamos, quanto mais buscamos, mais Ele dá. É por isso que o Senhor tem uma promessa dizendo: achegai-vos a mim, e eu vos chegarei a vós outros. E eu me chegarei a vós outros. Então é isso que nós temos. Os benefícios só continuam com isso. Veja só, se você conhecer a Deus, você faz parte da família que Deus protege. Verso de número 7 e 8. Ele reservará a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Ele é a proteção. Ele é a proteção para aqueles que buscam a sabedoria. Os retos, os honestos. Deixa eu acelerar aqui um pouco. O versículo deixa muito claro essa proteção divina. E a proteção divina ela vai desde o verso 7 até o verso 19. Nós temos proteção e mais proteção. A sabedoria divina vai nos proteger aqui. Veja só. Do verso 9 ao 11, de cometer injustiças. Do verso 9 ao 11 nós vemos isso. Ó. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Bom siso te guardará, a inteligência te conservará para te livrar do caminho mau, do homem que diz coisas perversas, das coisas injustas. E aí, quando nós olhamos do verso 12 ao 15, nós vemos que a sabedoria é para nos livrar de homens ou mulheres perversos que amam o pecado, que muitas vezes bajulam, que usam palavras lisonjeias para nos enganar. Verso 16 a 19, de mulheres e homens infiéis que quebram a aliança do casamento. Mulheres e homens adúlteros que quebram a aliança do casamento. A sabedoria serve para nos livrar desse tipo de pessoa, desse tipo de coisa. E veja, por fim, nós temos aqui o verso 20 e o verso 22, que mostra que há um outro benefício da sabedoria, um lar eterno com Deus. Provérbios 21 diz: porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Um lar eterno com Deus é uma maneira interessante de fechar essa passagem em Provérbios, porque é um lembrete para o povo de Deus de que eles permanecerão na terra prometida se obedecerem a Deus, se ouvirem a Deus, se guardarem os seus mandamentos. Em Êxodo 20 ele já falou isso no verso de número 12. Deus prometeu ao povo, mas onde está a implicação para nós isso daqui? Isso daí foi para o povo de Israel, pastor, lá no Antigo Testamento. Onde está a implicação para nós nessas coisas? Os benefícios da sabedoria são conhecer a Deus, nós vimos aqui, proteção contra erros ou pecados nesta vida e um lar eterno que Deus nos promete numa vida futura. Hebreus diz que os heróis da nossa fé, veja Hebreus 11, verso 16. Esses a quem ouviram essas promessas da terra prometida, da terra de Canaã, veja o que realmente eles acreditavam. Hebreus 11, verso 16. Lê do verso 13. Todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade.
Ele está falando de todos os homens do Antigo Testamento, todas as mulheres do Antigo Testamento que receberam a promessa da terra de Canaã. Eles não olhavam só para aquela terra, eles olharam para uma terra celestial, para uma pátria celestial. Então, este texto também se aplica a nós. Mas veja, há uma advertência. Voltando para o texto, para terminar Provérbios, há uma advertência no finalzinho do texto, dizendo: mas os perversos serão eliminados da terra, serão removidos. Eles serão removidos, veja, e os aleivosos, ou os que agem com falsidade, Deus vai arrancar delas, da terra. Então, se você deseja um lar melhor, se você deseja algo eterno, qual é o conselho da sabedoria? Qual é o conselho do pai para o filho? Busque a sabedoria. Ouça, meu filho, é isso que ele está dizendo. Ouça, filho meu, busque a Deus, acreditando em sua palavra, memorizando, aceitando, orando, estudando. A sabedoria é um dom, mas é um dom pelo qual nós trabalhamos também. Então, conhecer a Deus é uma dádiva. Passar a eternidade com Ele é uma dádiva. Sua proteção é uma dádiva. Mas é uma dádiva que nós alcançaremos buscando a sabedoria, como nós acabamos de ver. E é isso que nós temos que fazer, buscar a sabedoria e encontrar um lar para sempre com Deus. Amém? Perguntas? Essa é a melhor hora. Não? O Tom já está perguntando se acabou. Então, não tendo, vamos orar, agradecendo ao Senhor Deus por sua palavra. Pai, obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos instrui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos conceda a graça de sim buscarmos a sabedoria no que toca a nossa responsabilidade, de orarmos, de estudarmos, de nos debruçarmos sobre a tua lei, sobre a tua palavra, Senhor, sabendo que é dela que nós devemos extrair os princípios para as nossas palavras, para os nossos pensamentos, para as nossas ações, para dirigir nossa casa, o trabalho ou qualquer outra coisa que façamos, porque como diz a tua palavra, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E a tua palavra, ela é útil para todas estas coisas, ela é útil para corrigir, para instruir, para direcionar, para fazer com que nós sejamos perfeitos no Senhor, a semelhança do varão perfeito, Cristo o Senhor. Portanto, nós buscamos a tua graça e a tua misericórdia para que nós possamos agir assim, Senhor. Sabemos que não é fácil porque lutamos contra o homem interior, contra o pecado, nosso próprio homem interior, o mundo e Satanás. Mas que o Senhor de toda a glória nos ajude por meio da tua palavra, Senhor, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Bendito seja o Senhor por isso. No nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos,